chama a sua atenção, se puder, avise aos familiares, aos amigos. Vamos falar de segurança pública. Guilherme Derrite, ele fez críticas à proposta de emenda constitucional da segurança pública e acusou o governo de querer engessar os estados. Segundo o pré-candidato ao Senado, a proposta que, apesar de passar por alterações, continua sendo alvo de insatisfação da oposição. Quer dar ao Planalto um controle excessivo das polícias, enquanto os estados financiam as forças de segurança. Derrite afirmou que o que vai dar para resolver, o que vai resolver de fato o problema da segurança de forma verdadeira, é a resolução dos mecanismos que trazem impunidade, como fim das audiências de custódia, além do endurecimento das penas para manter criminosos presos. Por fim, o secretário de Segurança Pública de São Paulo defendeu uma eleição de uma maioria conservadora no Senado, que muitos senadores consigam ocupar essas cadeiras, afirmando que, através do Congresso, é que a oposição conseguirá gerar frutos. Passar para o Mota, porque a gente debateu por diversas vezes aqui a PEC da Segurança Pública e mudanças foram promovidas. Mas aqueles que entendem do riscado, entendem da pauta de segurança pública, não estão satisfeitos, como o Guilherme Derrite bem apontou e nós trouxemos agora na notícia. Mota. O ministro da Justiça, há poucos meses, apresentou como uma boa notícia o fato da audiência de custódia soltar mais ou menos 40% dos criminosos que são presos pela polícia. A polícia prende, em 24 horas acontece a audiência de custódia, o criminoso preso é levado à frente de um juiz que só pergunta se o criminoso está sendo bem tratado, se ele sofreu alguma violência, se ele tem reclamação a fazer da polícia. 40% desses criminosos são soltos nessas audiências de custódia. O ministro da Justiça não apresentou esse fato como uma coisa ruim, pelo contrário, ele disse que isso ajudava a descongestionar os presídios. O governo do ministro apresentou essa tal PEC da segurança pública, que é composta de medidas redundantes, inúteis ou prejudiciais. É o mesmo governo que se recusa a classificar as facções criminosas como organizações terroristas, apesar dessas organizações já agirem no Brasil como um Estado paralelo. Só aqui no Rio de Janeiro são mais de 1.400 territórios no Estado controlados por essa turma. Eles têm exército, sistema de justiça, tudo paralelo ao Estado. O Estado brasileiro que ignora isso, faz cara de paisagem, ele solta criminosos com 50, 80, 100 passagens pela polícia. E é o mesmo Estado, a gente noticiou aqui, que colocou 35 policiais para acompanhar um condenado pelo 8 de janeiro ao enterro da avó. Você, Dávila, nós discutimos muito essa proposta de emenda à Constituição, as críticas que alguns governadores fizeram e reuniões aconteceram, né? Mudanças foram feitas no texto original, né, Dávila? Parece que o governo atendeu em parte aos pedidos dos governadores. Mesmo assim, muitos entendem, principalmente os secretários de segurança, entendem que haveria, caso a proposta seja aprovada, o Planalto, o governo federal teria um poder excessivo sobre as polícias estaduais. Você entende que trata-se de um projeto que não atende, não vai ao ponto, naquilo que é mais importante ser tratado? Exatamente, Canhato. Poder excessivo e inconstitucional. Afinal de contas, os governos estaduais têm poder sobre a polícia. Qualquer forma de centralização e cercear o poder dos governadores no controle das polícias é inconstitucional. Isso não está na Constituição brasileira. Segundo ponto importante, o secretário Derrite está coberto de razão. O grande problema é a impunidade. E a impunidade tem tudo a ver com tudo que nós já falamos aqui. Audiência de custódia, penas, um cumprimento de 1/6 da pena, né? Então tem todos esses problemas do sistema carcerário brasileiro, tem todos esses problemas que a gente menciona sempre aqui no programa. Terceiro ponto é a baixa elucidação
dos crimes. Apenas 36% dos crimes são elucidados no Brasil. Isso é um enorme incentivo para se cometer crime. A chance de ser pego ou de ser esclarecido o crime é baixíssima. E por último, e o mais importante, Caniato, a PEC da segurança não trata da questão que mais tira o sono do brasileiro hoje, o crescimento exponencial do crime organizado. E, aliás, boas pessoas especialistas participaram, tentaram ajudar o governo, mas parece que sem sucesso. Um deles é justamente o grande promotor aqui do GAECO, em São Paulo, Lincoln Gaquia, que apresentou até ali um projeto da lei antimáfia, algo fundamental para dar agilidade neste combate ao crime organizado. Mas, como disse o Mota, o que é importante não anda, só anda aquilo que é retrocesso. Por isso, essa PEC tem que ser engavetada. Este, sim, é um bom lugar para a PEC ser colocada no momento. Pois é, Guilherme Derrite, Beraldo, acho que levanta um aspecto importante que vocês, por diversas vezes, discutiram e levantaram, que são os muitos dispositivos que permitem que aqueles que são presos deixem a prisão rapidamente, ou muitas vezes nem cheguem, né, na detenção por conta do dispositivo da audiência de custódia. Ele defende um endurecimento das penas e também a eliminação desses dispositivos. Bom, vamos lá, Caniato. Hoje o brasileiro comum, as pessoas de bem, as famílias, os jovens, os idosos, estão sendo mortos, assassinados às dezenas de milhares todos os anos, vítimas de uma criminalidade completamente desenfreada. O Brasil perdeu o controle. O Brasil está entregando partes relevantes do seu território para serem dominados por organizações criminosas que, nesses territórios, impõem a sua própria lei. Ali não vale decisão do STF, não vale atuação da polícia, não vale absolutamente nada. Ali vale a vontade do líder, do traficante, do miliciano e o micro-ondas. Já vai no mesmo dia, é julgado e, se for condenado, já era, perde a vida e é queimado. Assim funciona o cotidiano brasileiro. Para enfrentar isso, entendendo que nenhum país do mundo vai conseguir avançar, progredir, se desenvolver de verdade se não houver um controle absoluto da criminalidade e que se crie um ambiente em que o crime simplesmente não valha mais a pena, esqueçam. Não adianta investir em educação, não adianta investir em nada, absolutamente nada. Você pode ter a melhor infraestrutura do mundo. Num país violento, as pessoas não vão te levar a sério. Até porque hoje o Brasil concorre com outros países que estão recebendo investimentos num ambiente bastante mais seguro do que temos no país. Então, eu tenho certeza que o secretário Derrite, como ministro da Segurança Pública, por exemplo, com os instrumentos necessários para reforçar salário de policial, proteção ao policial que está exercendo a sua função de proteger a sociedade, presídios onde possamos alocar um número gigantesco de pessoas que estão nas ruas cometendo crime, precisam ser encarceradas para não saírem tão cedo. Mas não é ser encarcerada para essa vida mansa, no meio da vagabundagem, com acesso à droga, a comida a hora que quer, visita íntima e por aí vai. Não, vida de preso. Vai ficar apodrecendo na cadeia, porque é assim que se ressocializa. É tendo certeza de que aquela pessoa passou por uma experiência tão restritiva e tão dura na cadeia que ela nunca mais vai pensar em cometer crime e vai conseguir entender que ela precisa adotar um determinado comportamento na sociedade. É isso que é ressocializar. Ressocializar não é passar a mão na cabeça de bandido, de criminoso, não. Portanto, Caniato, essas medidas que estão sendo propostas nessa PEC, elas não servem para absolutamente nada no que se refere ao combate efetivo do crime.
O Brasil precisa ouvir a voz da experiência de quem já combateu, como o secretário Derrite, a maior organização, a maior facção criminosa do Brasil. E muitas outras vozes experientes que o Mota sempre nos traz aqui referências muito importantes para que a gente, a sério, transforme o Brasil num país seguro, porque do jeito que está, o Brasil é completamente inviável. A proposta está na Câmara dos Deputados. Qualquer novidade, caso a proposta ande, essa PEC, proposta de emendar a Constituição, a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.